Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá, pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E hoje para falar sobre a beleza da cura capilar, uma conversa sobre queda de cabelo. A nossa entrevistada é médica dermatologista com formação sólida pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela fez sua residência no Hospital das Clínicas e obteve um doutorado na Unicamp, tornando-se especialista em dermatologia e hanseníase. Além disso, possui pós-graduações em saúde pública e medicina do trabalho. Uma vasta experiência clínica e acadêmica, a nossa entrevistada é reconhecida por suas contribuições à pesquisa médica e é uma autoridade respeitada no campo da dermatologia e da saúde pública. Ela é uma fonte confiável de orientação para pacientes e profissionais de saúde em busca de cuidados dermatológicos especializados. É com grande prazer que recebo a doutora Denise Steiner. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós, doutora. Obrigada pelo convite. É um prazer sempre conversar com um programa que tem tanto conteúdo. Muito obrigado, doutora. A senhora já está dando o prazer de participar pela segunda vez em nosso programa. Eu agradeço sempre a sua disponibilidade e o carinho para com o Cá Entre Nós e está sempre esclarecendo aí os temas que são solicitados aqui para nós através dos nossos e-mails e pelas redes sociais. Muito obrigado. Doutora, a queda de cabelo é uma preocupação comum e afeta as pessoas de todas as idades e gêneros. A saúde capilar desempenha um papel significativo em nossa autoestima e bem-estar, tornando a perda de cabelo um tema de grande interesse. Partindo dessa premissa, eu gostaria que a senhora nos explicasse o que é queda de cabelo e quais são as suas principais causas. Bom, cá entre nós, essa é a pergunta que eu mais gosto, porque eu noto que existe uma grande confusão, né, que é alimentada assim, pela mídia a respeito de queda de cabelo. Basicamente, a gente poderia dividir em dois tipos de queda de cabelo. Aquela que estaria relacionada a uma doença que compromete o folículo piloso. Poderia ser, por exemplo, a calvície de origem genética, uma outra chamada alopecia areata, que é uma doença autoimune, algumas alopécias cicatriciais, uma que hoje existe em grande quantidade, que é chamada alopecia fibrosante frontal. Então, todas elas têm um problema ali no folículo e alguma coisa de errado acontece. E o outro tipo de queda de cabelo, que esse é o mais comum e que é responsável até por essa confusão toda, é de que o cabelo pode cair devido a algum problema que aconteça com o seu organismo, de vários e vários tipos. Por exemplo, eu posso ter um grande emagrecimento num período meio rápido e meu cabelo vai cair. Eu posso ter uma infecção, como aconteceu com a Covid, e o cabelo vai cair por causa disso. Eu posso ter um estresse muito grande e meu cabelo vai cair. E esse tipo de queda de cabelo, que é, na verdade, uma resposta do teu organismo, ele pode melhorar sozinho. E muitas vezes essas pessoas são, entre aspas, enganadas, compram remédios caríssimos,
na verdade, aquele cabelo iria melhorar sozinho, enfim. Muita coisa desse tipo acontece porque não é feito o diagnóstico correto. Então, é um campo que a gente precisa de muito esclarecimento, muita educação para que se possa chegar num bom resultado. E esmiuçar bem, né, doutora? E procurar quem sabe para ter as orientações corretas. Por isso que nós trouxemos a senhora aqui no Cá Entre Nós novamente. Ô, doutora Denise, eu gostaria que a senhora nos explicasse agora, por gentileza, quais são os fatores hereditários envolvidos na queda de cabelo e como podemos identificá-los. Bom, na realidade, a grande doença onde existe um envolvimento genético importante é a calvície, né? Então, A calvície. Então, a calvície é genética. tá. E existe uma combinação desses genes, mas a gente pode dizer assim, se um rapaz, homem, ele tem o pai dele com uma calvície muito importante, aquela calvície que, assim, antes dos 30 anos, ele já é calvo totalmente, então esse rapaz, esse moço, tem uma chance muito grande de ficar calvo. Mas também existe uma importância muito grande da parte genética feminina. As mulheres, geralmente, se tem mães com calvície, né, com rarefação, com o quadro de calvície, também tem uma chance muito grande de vir a desenvolver. Mas, na realidade, a maior parte das pessoas é uma mistura entre o que veio da mãe e o que veio do pai, e prevalece aí a genética mais importante. E essa genética vai já começar a se manifestar na época da puberdade. Então, tanto a menina como o rapaz, porque, aliás, as mulheres têm calvície também, que não é tão marcante como a dos homens, mas é bem importante. Nos homens, a gente acha que a calvície pode ocorrer em até 80% dos homens, considerando, assim, todas as idades. E na mulher, isso estaria por volta de 40% a 50% de mulheres que poderiam ter algum grau de calvície. E essa é uma doença genética, com predominância dos genes. Legal. Bom, eu queria avisar as pessoas aí que estão nos assistindo que podem fazer as suas perguntas para a doutora Denise através do nosso chat ao vivo, está escrito aqui no nosso rodapé, e mesmo ela conversando conosco aqui, ela vai responder as perguntas do nosso chat aí, como é que ela vai se virar nos 30, né? Vai responder aqui verbalmente e também vai responder as perguntas do nosso chat. Doutora, quais são os mitos comuns sobre a queda de cabelo e que a senhora gostaria, por exemplo, de desmistificar aqui para a gente? Bom, na verdade, se fala muito, né, que o cabelo cresce mais em algumas fases da lua, né? Ou que Isso é você interessante. também, né, assim, cortando o cabelo, ele vai crescer mais, né? E então tem muitos mitos assim relacionados ao crescimento do cabelo. Mas assim, a gente estava falando de genética e assim, a quantidade de fios que você vai ter, mesmo a velocidade de crescimento desse fio, a espessura do fio, tudo isso vai ter a ver com a genética. Então, você vê, dependendo da etnia, por exemplo, né, os orientais têm aquele cabelo grosso, né, espesso, denso, né? E os caucasianos, os europeus, às vezes um cabelo mais ralinho, mais fininho. E então isso tudo está relacionado à genética, mas você com esses mitos do dia a dia, se eu usar tal produto, meu cabelo vai começar a crescer mais. Se você não está falando de doença, né, de alguma coisa anormal, cada um vai ter a sua genética e a velocidade de crescimento não vai mudar porque você corta o cabelo, ou deixa de cortar o cabelo, ou tomou determinado suplemento, ou coisa que o vá, né? Não importa, não vai importar a lua, e sim Não a vai genética. importar a lua. Tá certo. Tanto na crescente como na cheia, né? O cabelo cai do mesmo jeito. Tá certo.
E como a tricoscopia, assim que fala, tricoscopia, pode ajudar a diagnosticar a causa da queda do cabelo, doutora? Então, essa é uma pergunta muito importante e tem a ver com o que eu falei no começo, né? De que para você fazer um bom tratamento para queda de cabelo, é importante o diagnóstico, né? Então, se você tem calvície, embora seja uma questão genética, tem remédios que tratam a calvície e você pode neutralizar a sua genética, vamos dizer assim. Se você tem uma doença autoimune, né, você pode tratar essa doença. Então, sempre o diagnóstico é muito importante para que eu possa tratar da melhor forma. E a tricoscopia é um recurso que hoje em dia os dermatologistas, né? Aliás, Nelson, é o dermatologista que é o especialista no cabelo, porque o cabelo ele faz parte da pele, né? Ele é um anexo da pele. Então, na nossa formação, a gente aprende sobre o cabelo, tanto aquilo que é saudável como aquilo que é doença, enfim. E quando a gente ouve falar o tricologista, né, não existe ainda no nosso meio uma entidade, uma instituição que dê esse título oficialmente para a pessoa. Ainda não tem essa titulação com a sua, vamos dizer, que você tem que ter de aprendizado para ser um tricologista. Então, hoje em dia é uma festa, né? Assim, todo mundo é tricologista e só porque eventualmente lida mais com cabelo. Mas o especialista para cuidar do cabelo acaba sendo o médico, né? E o médico dermatologista hoje tem um aparelhinho que chama o dermatoscópio, que ele pode fazer esse exame da tricologia, né? Tricoscopia, que você me perguntou. Então, é um aparelhinho que a gente pode passar assim na cabeça da pessoa e na tela você vê a característica do folículo, você vê se tem fios diferentes, você vê a distribuição, você vê a coloração do couro cabeludo, você vê vários e vários sinais, né? Que te ajudam a identificar que tipo de cabelo, de queda de cabelo é aquela. Se você está frente a uma calvície ou se você está frente somente a um eflúvio, que é periódico. Então, a tricoscopia nos ajuda muito nesse sentido, em fazer um diagnóstico mais preciso, em chegar exatamente no ponto e no entendimento do que está acontecendo com aquele cabelo. Super importante, então, para o diagnóstico daquilo que vai ser feito, né, doutora? Exatamente. Né? E pegando esse gancho aí da tricoscopia, quais são as opções de tratamento disponíveis para as pessoas que enfrentam essa queda de cabelo? Então, por isso que nós precisamos saber que queda de cabelo nós estamos falando, né? Claro. Vamos supor, por exemplo, uma pessoa está com uma doença de tireoide e tem um hipotiroidismo. A tireoide é uma glândula muito importante relacionada com a nossa produção de energia, a nossa temperatura e tudo mais. Se a sua tireoide não está funcionando bem, você pode ter uma queda de cabelo muito importante e, inclusive, um afinamento. Então, eu tenho que examinar aquela pessoa, ver se ela tem aquele quadro que eu falei para você, que é o eflúvio. O eflúvio, geralmente, assim, você vai examinar a pessoa e ela tem, os fios estão caindo. Se você puxar um pouquinho assim, vai ter na tua mão pelo menos mais que 5 fios. Além disso, vai abrindo um pouquinho nas laterais, assim, uma rarefação, e não tem nada a ver com calvície. Aí eu vou lá, examino, vejo que todos os fiozinhos pela tricoscopia estão mais fininhos e tal, e converso com a pessoa, vou tirar a história dela, ela começa a falar que ela está com mais frio, que ela está com mais cansaço, enfim. E eu vou descobrir que ela tem um hipotiroidismo. Aí eu vou tratar isso daí, ela tem que tomar um hormônio tiroidiano e ela vai melhorar da queda de cabelo. E aí vai, né? Cada problema vai ter que ser tratado conforme a sua causa.
Agora, para calvície, por exemplo, né, que como eu falei é genética, ela está hoje, existe uma boa compreensão do que acontece. Existe o gene, quando ele se manifesta, ele começa a se expressar na puberdade, e aí esse gene faz com que o hormônio masculino que chega no folículo se transforme num hormônio mais poderoso, que chama DHT, entra num receptorzinho lá, como se fosse chave e fechadura, e começa a fazer o fiozinho afinar. Existe um remédio, que é a finasterida, um outro remédio, que é a dutasterida, que conseguem fazer com que não haja essa transformação do hormônio testosterona nesse outro que é mais poderoso. E aí a pessoa consegue bloquear aquele efeito que a genética estava causando. Então, existem remédios para a calvície que fazem esse mecanismo. Existe o minoxidil, né? Só que o minoxidil não é um remédio específico para calvície, como a finasterida, a dutasterida, a bicatulamida. O minoxidil é um remedinho que age em diversos pontos, faz o cabelo ter uma fase de crescimento mais longa, faz o couro cabeludo ficar menos inflamado. Então, o minoxidil é um coringa que nós usamos em muitos tipos de queda de cabelo. E ele é usado topicamente, né? Assim, em loções. E mais recentemente, uma inovação, uma novidade, é de que ele está sendo ingerido via oral em doses baixinhas para calvície e também para ajudar em outros tipos de queda de cabelo, né? Agora, por exemplo, se você tiver alopecia areata, a alopecia areata é aquela queda de cabelo que deu aquela briga no Oscar, sabe, Nelson? Que a esposa do ator, né, tinha esse tipo de de alopecia, e isso foi aventado, acho que o apresentador fez uma brincadeira e ele foi lá e deu um soco, né? O Will Smith. Isso. Essa doença é uma doença autoimune. E, nesse caso, existe uma inflamação na raiz do cabelo, no folículo, e os anticorpos da própria pessoa estão destruindo aquele folículo. É a doença autoimune. Existem muitas doenças autoimunes, né? Existem doenças de tireoide autoimune, existem doenças do sangue autoimunes, e essas doenças são relacionadas com inflamação, com o teu organismo estar meio perdido, como que ele deve se defender, e há um ataque em você mesmo, né? Você é autoatacado. Atacado, E existem medicamentos para essa queda de cabelo, para essa alopécia. E, mais recentemente, medicamentos que são chamados inibidores da JAK. São poderosos anti-inflamatórios que vão lá num pedacinho específico daquela inflamação e conseguem melhorar. Então, eu ficaria aqui o dia inteiro falando de remédios para alopécias, porque vai depender de que alopécia nós estamos falando, de que queda de cabelo. Doutora, por que normalmente nos homens a calvície inicia-se aqui, em cima, e não nas laterais? É muito interessante isso, né? Existe um padrão, né, masculino de queda de cabelo. E é isso, né? Aqui, onde a gente, né, chama de cocoruto, né? O vértex, é o lugar que é mais atingido. Isso é um padrão masculino relacionado à genética também, e depois ele começa a ter entradas, né? Esse é o padrão da calvície masculina. Já a mulher, ela tem um outro padrão um pouquinho diferente, por isso
até mais difícil. Ela tem calvície também, mas ela fica com uma linha implantada aqui e ela tem mais assim toda essa área rarefeita. Ela não faz as entradas tão nitidamente. Isso é um padrão. É um Agora é padrão, né? interessante que assim o cabelo, quando a pessoa tem calvície, ele cai, pode cair em toda essa área. O homem começa aqui, depois vai fazendo as entradas e pode ficar calvo em toda essa região. A mulher também pode ficar com essa área rarefeita, mas ela vai manter uma linhazinha aqui, é um pouquinho diferente. Mas aqui atrás, né, na parte da nuca, você não perde, não tem calvície. E é interessante que quando a gente estuda, na verdade, você vê que a genética desses fios é diferente da genética desses fios. Então, eles não são atingidos. E por isso que você pode fazer o transplante, porque você pode pegar um cabelo daqui e passar para cá, onde ele, como ele é outro fio, tem outra genética, ele pode crescer e não obedecer à genética dessa região aqui. Tá, legal. Doutora, existe algum tipo de tratamento naturais ou remédios caseiros que podem ajudar a reduzir a queda de cabelo? Bom, sempre aquela história, depende do que você está tendo, que diagnóstico que é. Mas, normalmente, inflamações, né? Coceiras, maus cuidados, a poluição, né? Nós temos uma cidade em São Paulo muito poluída, e esse poluente chega no couro cabeludo, e, na verdade, você juntando com a radiação ultravioleta, há uma agressão muito grande constantemente. A gente não tem o costume de uso de chapéu, né? Então, tem muitas coisas assim do dia a dia, por exemplo, também má nutrição, né? Se você não tiver um aporte adequado de proteína, o seu cabelo vai ficar fraco, vai cair mais, né? Se você não tiver o conjunto de vitaminas que são necessários para que as reações aconteçam, falta de vitamina B, falta de vitamina A, muitos elementos como magnésio, enfim, ferro é importantíssimo. E o ferro, ele é usado principalmente para a célula vermelha, para o nosso sangue, para a nossa oxigenação. Mas o ferro é muito necessário para o cabelo. Então, uma pessoa que entra num quadro assim meio de anemia, tal, ela vai direcionar o ferro todo dela para o cabelo, para o sangue, e não vai ter para o cabelo. Então, manter o equilíbrio dessa. Então, quando você vai. Se o cabelo está muito fraco, tanto que crianças malnutridas, né, assim, quadros de má nutrição, você tem assim um cabelo fininho, ele muda de cor, ele fica mais claro, ele fica fino, ele fica praticamente sem cabelinho, como se fosse uma calvície. Então, assim, a nutrição é muito importante para o cabelo, né? Outra coisa que afeta demais o cabelo é estresse, Nelson. Hoje nós estamos estressados o tempo todo. Então, aumenta o cortisol, inflama mais o couro cabeludo, a troca do cabelo começa a ficar mais difícil. Então, a saúde do nosso cabelo e, assim, ele não cair, depende muito também disso. Dieta, controle do estresse, adequação da vida, né? Dormir bem, quer dizer, tudo isso vai também afetar a qualidade e a quantidade e o ritmo do cabelo. É uma mudança de hábito constante, né, doutora, para se encontrar o equilíbrio que afeta em tudo. É uma das perguntas que eu iria fazer, aliás, vou fazer para a senhora já até respondeu, qual é a importância de se manter uma dieta saudável para a queda dos cabelos, né, para que não haja queda dos cabelos. E é muito interessante você entender a questão do cabelo,
quando a gente pensa, por exemplo, a Covid, né, a infecção por Covid, ela causou, assim, bastante queda de cabelo. E o que acontece com o teu organismo? Normalmente, a gente tem 85% dos fios que estão aqui crescendo, e 15% do que está aí está na fase de repouso ou caindo. Então, todo mundo é assim, né? 85% é crescendo e 15% está lá repousando, daqui a pouco vai cair e vai voltar novamente, né? E aí, o nosso organismo fica fazendo a gestão disso daí. Mas ele precisa de muita energia para manter o cabelo crescendo, porque são células se dividindo, gastando energia. Aí vem a Covid e te afeta. E a Covid é uma doença inflamatória. Então, de repente, o organismo se vê necessitando de uma energia muito maior para combater aquela infecção, aquela inflamação. E ele fala: peraí, há tanta energia com o meu cabelo crescendo. Então, manda um monte de cabelinhos para o repouso e 3 meses depois, 2 meses e meio depois, o cabelo cai todo e você nem lembrava mais, talvez, que tivesse tido a Covid. Então, o organismo fica gerenciando isso. E você pode ter queda de cabelo porque ele está tentando preservar e usar a tua energia para sarar daquela infecção, enfim. Então, é muito interessante, porque isso mostra que o cabelo está relacionado com o organismo, com a saúde do organismo. Em sincronia assim, completa, né? Exato. E por isso que a dieta é importante, né? Por isso que o sono é importante, por isso que você está equilibrado e não estressado demais, né? Não ansioso demais, tudo isso vai fazer diferença para o cabelo. Acho que não só para o cabelo, né, doutora? Como o corpo como um todo, né? O equilíbrio, a mudança de hábito, tranquilidade, o que é muito difícil hoje em dia, mas acho que é a chave para todos, para muitas curas, vamos dizer assim, né? E você sabe, Nelson, que é verdade isso, e é muito que as pessoas tirassem um pouco de proveito disso, né? Porque, assim, todo mundo fala, mas eu tenho genética para isso, né? Só que hoje existe a epigenética, e a epigenética é como se fosse um controle que você tem para desligar e ligar genes. E se você tiver um bom estilo de vida, né? Você tiver equilibrado, você se alimentar direitinho, com nutrientes necessários, você dormir bem, você seguir o ciclo circadiano, né? Noite, dia, dorme de noite, acorda de dia, né? Até você precisa um pouquinho, né, do sol para ativar a vitamina D. E você precisa ter, né, uma questão aí de controle do seu estresse. Você não pode todo dia estar absolutamente zangado, contrariado com o que você vai fazer, né? Tudo isso pesa. Se tudo isso estiver equilibrado, você controla a sua epigenética e você pode melhorar de muitas coisas que você poderia acreditar que fosse genética e que não tivesse jeito, né? Então, isso é importante. Porque a gente costuma resolver os problemas de imediato, mas depois a gente é cobrado lá na frente, né? Exatamente. O corpo reclama lá na frente e cobra, não tem jeito. E pode ter certeza que ele cobra mesmo. Doutora, quais são os principais erros de cuidados com o cabelo que as pessoas cometem e que podem agravar a queda de cabelo? Bom, na verdade, por exemplo, a questão da dieta, né? A gente atende muitas mulheres fazendo, às vezes, dietas, né? Dietas, assim, restritivas e acabam enfraquecendo muito o cabelo por causa disso, porque o cabelo é proteína
e você precisa ter, basicamente, na sua ingestão do dia a dia, proteínas para te ajudarem, né? Outra questão que as pessoas também agridem bastante o cabelo é com processos químicos, né? Processos de tintura, processos de luzes, por exemplo, aquela escova progressiva, que das substâncias utilizadas era o formol, né? Que na verdade é muito nocivo, né? Para o organismo como um todo. Então, muitas das práticas que as pessoas têm no dia a dia, elas são agressivas para o couro cabeludo e pioram a saúde capilar, né? Então, é necessário você ter essa ideia. Outra coisa é o próprio estresse, né? Se não houver controle do estresse, você pode ter dermatites, né, importantes no couro cabeludo, coceira, dor, ardência, e, na verdade, também inflamar mais e ter uma piora da queda de cabelo ou da saúde capilar, porque o couro cabeludo é o terreno onde o fio vai nascer, né? Como se fosse um jardim. Existe alguma estratégia, que a senhora já comentou algumas, né? Algumas estratégias para que a gente possa evitar tudo isso? Outra coisa que eu estou lembrando aqui, né? Às vezes o rapazinho, né, entrou na puberdade, enfim, tá lá com 18, 19, 20 anos, e aí começa a se manifestar com mais personalidade, né, a questão da calvície, né? Ele vai desenvolver uma calvície. E aí ele começa a ficar com aquele boné o dia inteiro, né? E ele cria naquela região um abafamento, né? Uma mudança da microbiota, ele fica com aquela região úmida, as bactérias que estavam ali para defendê-lo não conseguem ficar ali adequado, crescem as piores. Então, uma das coisas bem negativas, até para a própria calvície, é ficar de boné o tempo todo, não tirar nunca, né? E ficar fazendo abafamento na região. Outra que é assim também é aquelas penteados, né? Isso mais, às vezes, mulheres que fazem tranças, né? E prendem assim, puxam o cabelo e fica aquela tração assim o dia todo, né? Até doendo na região. Isso também está relacionado com alopécia de tração e o cabelo pode enfraquecer nessa região e cair por causa disso, né? E então são várias situações assim do dia a dia, de penteados, de hábitos. Tem gente que lava demais o cabelo, tem gente que lava de menos o cabelo, né? Isso daí também não existe o ideal, vai ser muito relacionado ao clima que você tem na região, vai ser relacionado ao... e também ao próprio tipo de cabelo, né? Mas você tem que lavar de tal forma que o couro fique limpo, mas que também não fique ressecado e que também não fique cheio de sebo, oleoso, enfim. Então, de novo, né, a nossa palavra que nós gostamos tanto, que é o equilíbrio. Mas eu achei super interessante essa questão do boné. Então, essa moçada nova aí agora, e já faz parte do traje, né? De todo mundo, da grande maioria dos jovens, é o boné. Exatamente. E esse boné pode ser prejudicial, pode ser um grande aliado a uma futura calvície, então. Exatamente. Ele pode ser aquele fator que fica dando uma cutucada a mais, né? E piorando a situação da calvície. É interessante. Bom que a moçada, o nosso público aqui também é um público jovem, e é bom que eles ouçam isso para analisar e pensar direitinho o que vão fazer. Uma outra coisa que eu lembro agora, que tem um pouco a ver com o dia a dia, né? É também a questão hormonal, né? Isso eu ia perguntar, a minha pergunta agora, que eu ia fazer para a senhora mesmo. Qual a relação que tem, principalmente as mulheres, né? Exato, porque assim, o hormônio feminino, né, o estradiol,
que as mulheres têm em maior quantidade, é um grande aliado do cabelo, né? E tanto que as mulheres, por exemplo, na época da gestação, quando elas têm uma grande quantidade desse hormônio, o cabelo geralmente fica maravilhoso, né? Fica cheio, não cai, né? E elas ficam assim adorando. E quando depois elas têm a criança, né? Em geral, ele infelizmente tem uma queda importante quando a criança tem lá por 3, 4 meses, né? Porque as coisas voltam mais à situação normal. E o grande inimigo, né, que seria o hormônio, assim, vamos dizer, o vilão em relação ao cabelo, são os hormônios masculinos, né? Então, claro que fisiologicamente as mulheres têm uma quantidade menor do hormônio masculino e os homens têm uma quantidade maior, e isso fica assim ajustado. Mas, por exemplo, mulheres com ovário policístico, que é uma síndrome onde há uma alteração hormonal, têm excesso de hormônio masculino, muitas vezes. E isso faz com que haja uma tendência a cair cabelo, uma queda de cabelo parecida com a calvície, né? E se ela tiver tendência para a calvície vai piorar com aquele quadro, né? Então, os hormônios masculinos, eles favorecem aparecimento de acne, aparecimento de a queda de cabelo e o aumento de pelos em área que as mulheres normalmente não têm, chamado hirsutismo, Então, esse chip da beleza, que é a brincadeira que fazem, né, que é uma substância que é colocada na pele para fazer algum tipo de tratamento hormonal ou reposição hormonal, mas a famosa gestrinona, né, ela é um progestágeno com ação de hormônio masculino. Então, muitas vezes as mulheres, nessa ânsia, às vezes, de ter mais musculatura, enfim, questões aí de diminuir a celulite, ter mais músculo, né, podem comprometer, podem piorar a sua tendência à queda de cabelo, principalmente calvície. Tá. Doutora, quais são as últimas inovações em tratamentos para queda de cabelo que os nossos espectadores pudessem conhecer? Então, o cabelo, ele é uma estrutura muito interessante, né? Por causa disso que eu te falei. Porque ele nasce, ele cresce e ele morre. Ele cai e depois ele volta de novo, né? Então, a vida toda a gente tem a troca do cabelo, né? A gente tem ciclos, né? E aí ele é muito estudado por causa disso, porque como é que uma estrutura dentro da gente pode morrer e nascer, né? Então, é uma estrutura muito importante para se estudar, para se entender muitas coisas do nosso próprio organismo, né? E por causa disso, ele tem ali a célula onco, né? As células que são aquelas células que a gente tem alguns reservatórios no nosso corpo, que são células capazes são como se fossem células novas e que, na verdade, podem repor uma perda, podem começar tudo de novo e tal. Então, por causa desse tipo de comportamento, existem tratamentos para o cabelo que vão muito para o lado da célula tronco, de você conseguir recursos do próprio organismo. Um deles é o chamado PRP, que é o plasma rico em plaqueta. Então, é um tratamento feito em muitos países, com muitos trabalhos científicos escritos e que mostra assim bons resultados para o cabelo. Esse tratamento, você olha o sangue da pessoa, centrifuga, separa o plasma, aspira o plasma e injeta o plasma
na região do couro cabeludo. E aí, dentro desse plasma tem uma célula chamada plaqueta, que é da gente, e essa célula abre e solta vários fatores de crescimento que vão ajudar o fio a ficar mais espesso, vão ajudar o couro cabeludo a desinflamar, vão ajudar a célula tronco a ela ficar mais ativa e funcionar adequadamente. Então, é um tratamento muito interessante para o cabelo. E outros tratamentos onde se usa também microagulhamento, um que chama microinfusão de medicamento na pele, que se usa uma maquininha, que nem maquininha de tatuagem, e você aspira o remedinho e usa no couro cabeludo, porque aí você tem o remédio e tem também essa picadinha que estimula a oxigenação e também os fatores de crescimento. Então, assim, o tratamento do cabelo está indo por esse lado, né? Você tem também já pesquisas bastante adiantadas, onde você vai fazer uma biópsia, tirar ali um folículo, fazer ver o crescimento daquele folículo e depois colocá-los de novo na região, né? Então, também o transplante evoluiu muito nas técnicas, né? Inclusive também tem robô que realiza de alguma forma também a retirada dos fios daqui para pôr aqui. Então, assim, é uma área em constante avanço, né? Perfeito. Bom, a senhora comentou no início do nosso bate-papo sobre a genética, né? Eu pergunto para a senhora qual é o papel da genética na predisposição à queda de cabelo e como isso pode afetar as opções de tratamento. Tudo sempre está envolvido com a nossa genética, né? Então, se você tem mãe calva, pai calvo, você já tem que ficar meio de olho, né? E se você começar a desenvolver a calvície hoje, e precocemente você tratar, você, na verdade, pode conseguir ficar com seu cabelo, né? Basta que você continue tratando e vá utilizando os recursos. Então, a genética influencia principalmente na calvície. Mas a genética, ela está relacionada sempre, né, a tudo. A sua facilidade a ter inflamações no couro cabeludo, a sua facilidade de ter doenças autoimunes, a sua fragilidade perante as dificuldades, né, emocionais. Então, volta para aquilo que a gente falou. Se você tiver um estilo de vida, um conjunto, né, de ações mais adequadas, mais equilibradas, você vai ter mais o controle da tua genética e vai poder desligar as coisas ruins da tua genética e fazer com que permaneçam as coisas melhores. Isso é real, isso é fato. É fato. E claro que hoje também a genética se desenvolveu muito, então muitas vezes até você tem que pesquisar quais são as suas fragilidades. Se você tem uma genética para determinada questão, né? Porque tem doenças genéticas do couro cabeludo também, que o fio de cabelo é diferente, ele tem uma característica. Então, você pode também diagnosticar através de recursos hoje mais assim sofisticados, se você tem tendência para determinados tipos de doenças e aí você fazer uma prevenção dentro do que existe no nosso mundo, né? É isso que eu ia perguntar para a senhora agora. Para quem está enfrentando a queda de cabelo neste momento, quais são os passos iniciais que devem ser tomados ao procurar ajuda profissional? Eu percebo muito assim que a queda de cabelo ela afeta demais a autoestima da pessoa, né? E eu lembro que pessoalmente eu tive uma queda de cabelo muito importante, aliás, foi com uma situação relacionada à parte hormonal,
porque eu fiquei muitos e muitos anos tomando pílula anticoncepcional, e quando a gente usa pílula anticoncepcional, o que é comum hoje em dia, muitos anos, e depois a gente para, muitas vezes você tem uma queda de cabelo muito importante por causa disso. E eu, na ocasião, estava muito estressada, muitas situações, filhos pequenos, muito trabalho, e parei a pílula e tive uma queda de cabelo, assim, muito importante. Eu não conseguia pensar em outra coisa. Eu só pensava naquilo, eu só, sabe, eu não podia lavar o cabelo porque eu chorava. Então, assim, onde eu quero chegar? Que o nosso próprio estado emocional, ele afeta, Fundamental. né? Por isso, a gente precisa de ajuda. A gente precisa procurar um bom profissional e fazer um diagnóstico. Seu problema simplesmente pode ser corrigir, né? Como eu falei, a questão da tireoide, que é relativamente simples, né? Tratar um problema que você está tendo no couro cabeludo. Então, o mais importante é procurar um bom profissional que consiga fazer o diagnóstico e, a partir disso, fazer o tratamento correto. Existe tratamento para todas, praticamente, doenças hoje, e você, com certeza, vai ter uma boa resposta. O problema é que, às vezes, a pessoa começa a usar aquele remédio que ela ouviu no rádio, aquele remédio que ela viu na revista, e dá uma melhoradinha, às vezes, porque aquilo tem um fôlego ali, mas o problema de base está continuando e ela perdeu tempo. Então, a minha dica mais valiosa é essa: procure um bom profissional, saiba do que se trata exatamente e conte com os melhores recursos para aquele tipo de problema. Eu estava comentando hoje, batendo um papo com o meu pessoal aqui, a gente estava comentando o quanto que tem de sabido na internet, né? Tem muito sabido na internet. E as pessoas se valem disso. Tá todo mundo dando dica de tudo. E você vai ver o que não tem fundamentação nenhuma. Bom, mas isso é um assunto para um outro bate-papo. E é uma coisa do nosso tempo, né? Eu sou Nosso, dermatologista há muitos anos e às vezes eu tenho um pouco essa sensação, eu falo, nossa, eu acordei, parece que é outro mundo, né? Porque há uma valorização grande de informações, né, pela internet e realmente, infelizmente, às vezes é uma informação assim que não tem o fundamento, né, a base. E isso confunde. verdade. Bom, doutora Denise, cá entre nós, existem estratégias preventivas que as pessoas podem adotar para evitar a queda de cabelo antes que ela comece? Existem, né? Se você tiver tendência para calvície, você pode já ter uma estratégia de utilizar substâncias, né, que possam neutralizar aquele efeito da genética. Se você tiver tendência para doenças autoimunes, você pode já ir equilibrando o seu sistema imune. Qualquer outro tipo de questão ligada a quedas de cabelos vadas aí pelos inúmeros causas, você pode, mantendo o couro cabeludo saudável, limpo, desinflamado, tendo nutrientes adequados, como, né, o silício, o ferro, vários aminoácidos, como a cisteína e tudo, você pode ir mantendo a saúde do teu cabelo e ter muito menos tendência à queda de cabelo. E se for calvície, por exemplo, em algum momento a estratégia vai ser também procurar um profissional para que te diga que remédios que conseguem, né, tratar essa doença nesse momento. Então, tem sim estratégias, né? Estratégias de boa saúde e bons controles. Doutora, a senhora já deu um depoimento de um caso da senhora, mas eu gostaria que se a senhora tiver e puder
compartilhar alguma história de sucesso de algum paciente que conseguiu superar a queda do cabelo por meio de tratamentos e mudanças de estilo de vida. Sim, a gente tem, assim, por exemplo, a alopecia areata, ela é extremamente constrangedora. Ela pode dar, assim, rodelas, né, áreas arredondadas no couro cabeludo, no homem pode ser na barba também, mas muitas vezes ela compromete todo o couro cabeludo e a pessoa fica literalmente calva, né? E numa determinada ocasião, eu recebi uma moça e ela, muito bonita, muito, assim, expressiva, e eu não tinha realmente percebido num primeiro momento, mas quando eu perguntei qual é a queixa dela, ela falou, simplesmente tirou a peruca e ela estava totalmente calva, né? Era uma alopécia autoimune. E ela havia passado um quadro assim extremamente pesado de estresse, porque o marido, né, tinha tido uma doença cardíaca, quase ele assim faleceu, e ela, em termos assim de alguns uns 2 meses, perdeu todo o cabelo. E tratando adequadamente, né, fazendo não só o tratamento com as substâncias específicas, né, os remédios que foi indicado, na verdade ela foi também modificando toda a estrutura dela, né, para ter mais tempo com a família, menos estresse. Ela foi aos pouquinhos conseguindo, né, melhorar todas essas questões. E foi melhorando, melhorando, voltou a ter o cabelo e hoje está ótima, felizmente, né? Então, não é fácil às vezes, né? Não é fácil porque você está, às vezes, brigando não só com circunstâncias da sua vida, mas também com tendências genéticas, mas é possível, né? Que bom. É bom saber disso, né? Doutora, olha, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui no Cá Entre Nós, conosco, esclarecendo aí sobre mais um tema sugerido aí pelos nossos seguidores, e a senhora prontamente, muito obrigado, veio nos atender. Bom, agora, como eu sempre faço, eu vou colocar aqui os contatos da senhora para que aqueles que queiram falar com a senhora diretamente possam acessar os seus contatos, e gostaria que a senhora deixasse também, mais uma vez, uma mensagem para os nossos seguidores. Bom, eu acho, Nelson, que cá entre nós, né, quem cuida da saúde da gente é simplesmente a gente, né? Então, eu acho que a minha missão é essa, né? Quanto mais eu acho que as pessoas têm conteúdos, né? Inteligentes, conteúdos construtivos, né? Nas mídias, e mais ela vai podendo compreender, né? Que ela é responsável, né? Por essa bênção, né, da vida, que pode ser tão maravilhosa, né? Eu acho que é isso que a gente deve entender por aí. A gente nasceu para ser feliz e vamos fazer tudo que a gente possa, né, para cuidar da nossa saúde, que com certeza é um dos pilares aí para que a gente possa ser plenamente feliz e realizado, né, na vida. Muito obrigado, doutora. Mais uma vez, muito obrigado aí por sua disponibilidade e sempre nos atender. E esperamos tê-la outras vezes no nosso programa com outros temas, já que a senhora se dispôs em ser tão acessível carinhosamente com o nosso programa. Sempre que tiver aí algum outro tema relacionado à dermatologia, eu vou recorrer aos seus conhecimentos. Espero ser atendido novamente. Muito obrigado.
Com certeza, é um prazer participar, né, Nelson? E assim, parabéns pelo Cá Entre Nós, porque realmente é muito instrutivo, né? E fácil de ver. Você é uma pessoa que traz assim aquilo, traduz, né, para as pessoas de uma forma muito simples, mas muito completa. E é um prazer participar. Com certeza estaremos juntos outras vezes. Muito obrigado, doutora. Eu vou contar com isso. Muito obrigado mesmo. Bom, pessoal, eu conversei com a médica dermatologista, doutora Denise Stein. Semana que vem nós teremos uma nova entrevistada e, é claro, sempre escolhido por você, você que nos segue nas redes sociais, que também nos envia os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas semanalmente aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e, é claro, sempre nos assista, que é muito importante. Não adianta nós trazermos profissionais do gabarito da doutora se nós não tivermos ninguém nos assistindo, tá bom? A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.